Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer e educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases da doutrina. Você que nos acompanha, que está conosco desde sempre, sabe que estamos visitando os roteiros do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E desde o segundo semestre de 2024, estamos no tomo 2. E hoje vamos dando continuidade ao módulo 15, que trabalha a lei de igualdade. E hoje vai ser o roteiro 3, onde vamos ver desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da pobreza. Vamos lá, hoje a roda completinha. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Antônio Reinaldo. Olá, meus amigos, prazer estarmos mais uma vez juntos e espero mais uma vez um bom estudo, boas reflexões e que nós levamos mais um pouco de clareza dessa doutrina para os nossos internautas. A gata garota Isabela Martins. Olá, pessoal, um prazer estar aqui sempre, né, falando sobre essa doutrina tão consoladora e que tanto nos faz bem. Sejam bem-vindos. E o nosso turista, Raimundo Souza, que só vive viajando. Por enquanto na Terra, né? Que bom, né, estar aqui mais uma vez, nesse momento, né, de estudo, onde buscamos compreender um pouco mais dessa doutrina consoladora. E você que está nos assistindo, que não nos segue, marque o sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, que toda semana a gente está postando os outros programas também. Siga, maratone os nossos vídeos, compartilhe, tudo organizadinho em playlist. A gente agradece aos mais de 9 mil inscritos no canal, era uma meta que a gente tinha estabelecido para junho, e a gente já conseguiu, já estamos quase em 9.100, então a gente é só gratidão e senso de responsabilidade de estar trazendo sempre conteúdo baseado nas obras básicas para ajudar você, a nós também, a melhor entender a doutrina. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 25 do livro Sol nas Almas. Mensagem ditada por André Luiz Avaldo Vieira. Título da mensagem: Tesouro Divino. Oportuno meditar de vez em vez quanto aos valores do tempo, a fim de que não nos enganemos no apreço a que se deve inelutavelmente ao aproveitamento das horas. O ritmo do tempo é disposto de tal modo pela sabedoria do universo que basta alguma reflexão superficial para entendermos o senso das oportunidades que surgem múltiplas e diferenciadas entre si, oferecendo-nos aquilo que podemos nomear como sendo o momento da realização. Nos processos da natureza, tarefas existem que reclamam estação especial, a menos que se arrisque o homem a problemático tentame artificial. A produção da primavera não é a mesma do outono. Atividades do verão recusam climas de inverno. Assim também na experiência humana, há construções espirituais para a infância, outras para a madureza. Especificam-se obrigações para as pessoas casadas que diferem daquelas que se reservam aos solteiros e vice-versa. Cada tempo é um tempo diverso do outro, embora se pareçam, qual acontece com os dias supostamente iguais e que, no fundo, são absolutamente diversos quanto à posição que lhes cabe no calendário. A doutrina espírita, despertando-nos para a acepção exata do tempo como sendo concessão do Senhor, empréstimo de recursos, caução de valores potenciais ou contrato entre nós e a vida para a execução de serviços determinados, que reverterão invariavelmente a benefício de nós mesmos,
ensina-nos que é preciso aproveitar o momento da realização que a oportunidade exibe à nossa frente. Trabalhar se é instante de trabalhar, aprender se é a ocasião de aprender, ouvir se é a hora de ouvir, falar se é o ensejo de falar, com discernimento preciso, a fim de que o tempo não se escoe debalde. Preencher os clarões da existência e ocupar os vazios da estrada com plantações de estudo, serviço, bondade e construção. Habituamos-nos a dizer que é necessário dar tempo ao tempo nisso ou naquilo e todos nos achamos concordes quanto a semelhante imposição. Mas o tempo da expectativa nada cria de bom e de útil sem o tempo de preparação do que seja útil e bom. Aguardamos o dia de colher, entretanto não há dia de colher se não houve dia de plantar. O tempo é crédito permanente aberto pelo Criador, na instituição da eternidade da vida e dos mundos para todas as criaturas. Contudo, só existe em substância se aproveitado. Repetimos incessantemente que é necessário contar com o tempo e esperar o tempo, mas o tempo sozinho, ao invés de fazer o bem que não fazemos, como que deteriora de modo providencial o que está feito, chamando-nos à responsabilidade de continuar com o serviço que não nos compete menosprezar. Vejamos o medicamento sem uso ou a casa desabitada que confiamos inconsideradamente à força do tempo. O que era remédio se transfigura em veneno, e o que representava refúgio se transforma em ruína. Não nos iludamos, pois, sobre o tempo. Empreguemo-lo agindo, aprendendo, servindo, aprimorando ou mais claramente, melhorando a nós mesmos, para que possamos melhorar a paisagem espiritual material onde estejamos. Tempo é tesouro divino em nossas mãos, contudo somente vale se lhe damos valor. Pode ter sido com momentos de reflexão, bora estudar. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus queridos. Tomo 2 do módulo 15, onde a gente está trabalhando a lei de igualdade, e hoje o roteiro 3, que trata de desigualdade das riquezas. Vamos ver as provas da riqueza e da pobreza. Raimundão, meu amigo dos apontamentos, vamos lá. Vou começar com você, sempre. O que a doutrina espírita nos esclarece acerca das provas da riqueza e da pobreza? Aí eu vou perguntar para Kardec. Né? É. E Kardec fez essa pergunta também para os espíritos. Na questão 814, ele perguntou: por que Deus deu a uns riqueza e poder e a outros miséria? E os espíritos responderam: para experimentar cada um de maneiras diferentes. Aliás, vós já o sabeis. Essas provas foram os próprios espíritos que escolheram, e muitas vezes nelas fracassaram. Então, de acordo com a doutrina dos espíritos, a condição financeira em que nascemos e vivemos não é um mero acaso, mas sim uma consequência de nossas ações passadas, conhecidas como lei de causa e efeito. Nesse sentido, a riqueza e a pobreza são consideradas provas que o espírito escolhe enfrentar em sua jornada evolutiva, com o objetivo de aprender e evoluir espiritualmente. Aqueles que nascem em situação de abundância material podem estar sendo testados em relação à generosidade, à responsabilidade e desapego aos bens materiais. Por outro lado, aqueles que enfrentam a pobreza podem estar sendo desafiados a desenvolver a fé, a humildade e a resiliência diante das dificuldades. É importante ressaltar que, segundo o Espiritismo, a verdadeira riqueza está na evolução moral e espiritual do ser humano,
e não necessariamente na posse de bens materiais. Dessa forma, a doutrina espírita nos convida a refletir sobre o significado da riqueza e da pobreza em nossas vidas, buscando sempre o equilíbrio e a harmonia interior, independentemente das circunstâncias externas. A doutrina espírita nos ensina que as provas da riqueza e da pobreza são oportunidades de crescimento e aprendizado espiritual, que devem ser encaradas com serenidade, gratidão e confiança no plano divino. Por meio do entendimento desses ensinamentos, podemos trabalhar para superar os desafios e alcançar a verdadeira riqueza espiritual que nos levará à plenitude e à tão sonhada felicidade. E aí, meus queridos? Bela? Gente, a pergunta, né? Por que que Deus faria uns ricos e outros pobres? Acho que a primeira coisa que precisa ficar bem clara é que não é Deus não fez isso, né? Tipo, não é uma responsabilidade dele, mas sim fruto de necessidades que nós temos de passar por determinadas situações. Porque, gente, se a vida é feita de múltiplas encarnações, não dava para a gente vir sempre rico ou sempre pobre. Porque senão nós não conseguiríamos experimentar. Imagina, se o espírito não tem sexo, então ele não vem sempre homem e sempre mulher, não viria sempre rico nem sempre pobre, né? Então, isso já vai dando para a gente essa noção de que precisamos viver diversas experiências, porque todas elas vão nos ensinar algo. Então, quando na pobreza a gente precisa de uma certa resiliência, aguentar certas adversidades, não se revoltar contra isso, né? Ah, eu vou me revoltar contra Deus porque Deus me mandou dessa família e tal. Não. Existe um porquê. Então, entender o porquê das coisas e por que estamos passando pelo que estamos passando é o que se faz necessário nas nossas vidas. E quando viermos rico? Ah, porque, Isabela, então eu prefiro sempre vir rico. Será que você prefere vir sempre rico? Porque a riqueza, ela também traz adversidades, como a gente vai ver, né? E aí a gente precisa entender que eu preciso aceitar. Tem uma coisa muito interessante, assim, uma lição de vida que eu acho muito interessante, que é uma frase que diz assim: a gente precisa aprender a plantar, ou melhor, a frutificar, onde quer que a gente esteja plantado. Então, às vezes, acontecem certas situações na vida que a gente considera como adversidades, mas a gente precisa entender como é que eu posso florescer aqui, como é que eu posso dar frutos aqui onde eu estou. Então, não importa se na pobreza ou na riqueza, o que nós precisamos pensar é o que eu posso extrair de melhor dessa experiência que eu estou tendo. Porque também Deus não nos deu a riqueza, ou melhor, não nos permitiu vir numa encarnação ricos, né? Porque tudo acontece com a permissão dele. Mas isso não aconteceu para que eu usufruísse de todos os benefícios materiais e ponto final. Não. Existe ali um entendimento de que, será que a Isabela vai conseguir compartilhar? Será que ela é uma pessoa boa o suficiente para pensar no próximo? Ou ela vai agir com egoísmo e pensar só em si mesmo? Então, às vezes, a gente acha que, essa prova é fácil, porque eu não vou ter dificuldades materiais. Mas eu preciso pensar enquanto espírito, porque é isso que nós somos, espíritos, né? Reinaldo? Eu queria só trazer mais aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para reforçar os esclarecimentos do Raimundo e da Isabela, que traz o seguinte: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que, em vão, se procura resolver, quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, isso aqui complementa o que os nossos amigos já falaram. Nem todos conseguem manter a riqueza, nem todos estão preparados para ser ricos, nem todos têm a capacidade de progredir com a fortuna, porque nem todos somos inteligentes suficientemente para isso. Algumas pessoas, se você der muito dinheiro para ele, com pouco dinheiro ele gasta.
porque ele não tem costume, não sabe fazer aquele dinheiro crescer, multiplicar. Então, tem vários exemplos do mundo afora que já aconteceram. Pessoas que ganharam a loteria com pouco tempo estão pobres de novo, não sabem, começam a esnobar, fazer, gastar erradamente. Então, nem todo mundo está preparado para isso. Então, essa preparação, como Deus permite que todos nós, em algum momento, já fomos ricos, em alguns momentos fomos pobres. A pobreza tem o seu propósito como a riqueza. Todas têm propósito na vida. Primeiro, de aprendizado, para valorizar a riqueza, mas também da pobreza, para valorizar a pobreza. O momento de você passar a vida com escassez e saber viver confiante, acreditando que tudo vai dar certo, que aquilo vai passar, e da riqueza que você saiba utilizar aquela riqueza para você, não só em benefício próprio, tá? Para não ser a riqueza do egoísta, a riqueza daquele que faz essa riqueza frutificar, fazer ela crescer, desenvolver, porque a gente sabe hoje que a riqueza, ela é o progresso da humanidade só em função das riquezas, né? Tem mais detalhes sobre isso, mas acho que as próximas perguntas a gente vai se aprofundando mais nessa situação de riqueza e pobreza. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que aquele que está vendo talvez o nosso programa pela primeira vez, ou então não acompanhou desde o começo, e a gente, tanto o Raimundo como a Isabela falaram da questão das escolhas, né, das provas, é o tal do planejamento reencarnatório. Lá no Tom 1, a gente tem um programa onde a gente estudou sobre isso, explicando que o espírito participa, ou muitas das vezes define, ou não, aí tudo depende da sua condição quanto evolução, da sua encarnação, como vai ser. Ele planeja essa encarnação. Então, às vezes, a gente escolhe sim vir nessa condição de riqueza ou de pobreza para poder justamente passar por todas as experiências necessárias para a evolução, tá? Dando continuidade aqui, meus queridos. Então, quais as consequências das desigualdades da riqueza? O Espiritismo nos ensina que as desigualdades nas riquezas têm diversas consequências, tanto no plano material quanto espiritual. Essa disparidade de riqueza é um reflexo da falta de equilíbrio e justiça social em nossa sociedade, causando uma série de problemas e desafios para a humanidade. No âmbito material, as desigualdades da riqueza geram um alto índice de pobreza, fome, falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, bem como uma perpetuação de ciclos de desigualdade e exclusão social. Por outro lado, aqueles que detêm grandes fortunas muitas vezes se veem envolvidos em uma busca incessante por mais poder e lucro, levando a uma cultura de ganância e individualismo que contribui para a exploração de recursos naturais e, inclusive, a destruição do meio ambiente, né, como você está vendo hoje. No plano espiritual, o Espiritismo nos ensina que a ganância e a desigualdade nas riquezas geram um distanciamento dos princípios de solidariedade, fraternidade e caridade, essenciais para o progresso espiritual do ser humano. Aqueles que acumulam riquezas sem consideração pelos menos afortunados acabam se distanciando do verdadeiro propósito da vida, que é evoluir espiritualmente e contribuir para o bem-estar de toda a humanidade. Portanto, né, as consequências das desigualdades das riquezas são profundas e impactam negativamente tanto na sociedade como um todo, quanto ao desenvolvimento espiritual e individual. As consequências da desigualdade da riqueza. Elas trazem várias consequências, mas a gente tem que pensar não só nas consequências ruins, ela pode ter consequências boas também, né? Porque a desigualdade da riqueza, ela nos traz oportunidades de desenvolvimento. Se todos nós fôssemos ricos igualmente, não tinha ninguém para trabalhar, né? Não tinha ninguém para produzir.
Não tinha o pescador, não tinha o açougueiro, não tinha o gari, e várias outras coisas. Não ia ter, porque não ia ter mão de obra, porque todo mundo era rico. Mas, mesmo assim, se fôssemos todos ricos, daqui a algum tempo, uns estavam pobres e outros continuariam ricos de novo. Então, essa desigualdade também traz uma coisa. Primeiro, para a gente valorizar a vida e valorizar as pessoas. Tá? Eu tenho mais, eu vou valorizar aqueles que me ajudam a ter mais, porque mesmo uma pessoa sendo rica, ele não é rica sozinha. Para ele enriquecer, ele precisa de gente, ele precisa de pessoas para trabalhar para ele, para ajudar ele a crescer. E aí ele precisa retribuir essas pessoas. Precisa fazer com que essas pessoas realmente tenham retribuição por o que está fazendo por ele. Então, essa desigualdade traz isso. E a pobreza, às vezes, ela, em função, como já foi falado anteriormente, como a gente já teve várias migrações, várias existências no corpo físico, para domar o nosso orgulho, né? Para que a gente aprenda a conviver com pouco, para que a gente aprenda que em algum momento, de uma hora para outra, que a gente é pobre hoje, a gente já foi rico um dia, para a gente valorizar o pouco que temos. Então, ela traz algumas situações, mas sempre com o propósito, que Deus, tudo que ele faz é com o propósito do bem. Se alguém é pobre hoje, Deus não queria que ele fosse pobre, Deus queria que ele viesse bem, mas também Deus, mesmo sendo pobre, Deus sempre dá uma possibilidade daquela pessoa viver dignamente. Sempre dá uma possibilidade de a pessoa viver dignamente. Agora, nós precisamos ter força para ir viver dignamente. Tá? Então, é o que acontece. Sempre oportunidades aparecem. Agora, às vezes, a gente não está preparado, a gente não está disposto. São várias situações que não vem ao caso aqui, mas essa desigualdade, as consequências são várias. Traz consequências, em alguns momentos, traz consequências gravíssimas, né? Gente passando fome, passando miséria, porque está mal distribuída. Aí vem a falta de distribuição, mal distribuída, tá? Então, mas tem várias consequências que pode trazer, tanto para o bem como para o mal. Então, essa desigualdade, ela pode, se ela for muito desigual, por exemplo, dar um exemplo do nosso país, ela é muito desigual, e ela traz, às vezes, consequências muito graves, porque tem muita gente passando fome e pouca gente vivendo bem. Uma coisa que eu penso quando a gente fala sobre essas desigualdades, né, é que a desigualdade, a palavra principal que me vem em mente sobre essa desigualdade financeira, de riquezas, é a palavra diversidade. Ela faz com que a gente viva num mundo muito diversificado. E isso oportuniza a gente aprendizado em várias esferas, né, em muitas caminhadas e tudo mais. Porque se fosse tudo igual, a gente teria muito pouco a aprender. Poucas trocas, né, entre a gente e tudo mais. Então, é importante essa diversidade, por quê? Porque, em geral, não conheço outra forma, mas, no geral, acontece o quê? Do mais novo aprender com o mais velho, do menos inteligente aprender com o mais inteligente, justamente porque a gente vive num mundo plural. A riqueza, da mesma forma, né? Essa distribuição aparentemente desigual, que na verdade não é uma distribuição divina, mas nossa mesmo, né, de necessidade de experiências, ela faz com que a gente possa trocar um com o outro e aprender um com o outro. E a troca, ela existe dos dois lados, né? Não é só, o pobre tem que aprender como enriquecer, é uma alternativa. Mas o rico também precisa aprender. Aprender o que? A compartilhar o que tem, aprender a dividir, a ajudar o próximo, né? Em diversos sentidos, materiais, morais e etc e tal. Então, eu acho que essa desigualdade traz essa diversidade que é tão salutar para o nosso desenvolvimento. Sim, sim. E aí, gente, a igualdade de riquezas, ela é possível no mundo que vivemos? Por quê? Já que eu estava preocupado com isso, né? 1858. Porque antes tinha acontecido a Revolução Francesa, né? Que falava de igualdade, não, de direitos, né, tal. Mas aí na questão 811, ele pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez já existiu? Os espíritos responderam para ele: não.
ela não é possível. A diversidade das faculdades e do caráter entre os homens se impõe a essa igualdade. É aquilo que o Reinaldo estava falando, né? A 811A, Kardec insiste, né? Entretanto, há homens que acreditam que aí está o remédio para os males da sociedade. Que dizeis disso? São posições sistemáticas ou ambições ciumentas. Eles não compreendem que a igualdade com que sonham seria logo rompida pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis fantasias. Na 812, Kardec insiste. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? São coisas diferentes, né? Não, porque o bem-estar é relativo e cada um poderia dele desfrutar se o entendesse bem, já que o verdadeiro bem-estar é empregar o tempo a seu gosto e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum prazer. E como cada um tem aptidões diferentes, não haveria nenhum trabalho útil por fazer. O equilíbrio existe em tudo. É o homem que quer alterá-lo. Tá? Então, a igualdade de riquezas, né, é um tema frequentemente discutido, né, na sociedade contemporânea. Né? A gente está discutindo isso sempre. Né? Sempre. Então, muitos se questionam se é possível alcançar um equilíbrio econômico entre todas as pessoas no mundo em que vivemos. Né? Então, no entanto, do ponto de vista do Espiritismo, a resposta pode ser um pouco mais complexa. Né? No Espiritismo, a igualdade de riqueza é vista não apenas como uma questão material, mas também espiritual. Acreditamos que cada indivíduo possui uma missão única nesta vida e que as dificuldades financeiras podem ser uma oportunidade para o crescimento espiritual e a evolução da alma, aquele benefício que Reinaldo está se referindo agora há pouco. No entanto, isso não significa que devemos fechar os olhos para a desigualdade social e econômica que assola nossa sociedade. O Espiritismo nos ensina a importância da solidariedade, da caridade e do amor ao próximo. Uma coisa interessante da gente perceber é que a pergunta é, existe, né, a possibilidade de igualdade dessas riquezas no mundo que a gente vive? Bom, gente, lembrando, a gente vive hoje num mundo de quê? Provas e expiações, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem. Não tem como ser um mundo equitativo, né? Em que todo mundo viva de maneira harmônica. E a gente não vive nem feliz, imagine com igualdade, né? E aí, dentro dessa temática, eu gostaria de puxar a cordinha um pouquinho mais, uma polêmica, né? Ok, não existe no mundo de provas e expiações, mas será que no mundo ditoso ou feliz, no mundo celestial, não poderia ter essa igualdade de riquezas? E aí fica o questionamento, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender, será que eu estando num mundo ditoso ou feliz, um mundo celestial, eu vou ter necessidade dessas coisas materiais que a gente tem como riqueza? E aí vem a segunda questão, né, dentro dessa questão que Kardec insistindo nisso, e o bem-estar, dá para todo mundo ficar bem? Sim. Então, diferente, não dá para todo mundo ser rico, porque isso não é uma coisa necessária quando avançarmos, mas estarmos bem é algo necessário, e isso já é possível, né? Não, talvez, nesse momento da nossa vida, porque também isso é um estado muito individual ainda, mas imagina, à medida que a gente evolui, que a gente cresce enquanto espírito, cresce moralmente, a minha felicidade é diretamente atrelada à felicidade das demais pessoas. Por quê? Porque eu estou feliz, porque as pessoas ao redor também são felizes. Por que que eu tenho esse pensamento? Porque eu consigo visualizar, imaginar todos ao meu redor como meus irmãos. E o que que a gente tem pelos irmãos? Um carinho, um amor fraternal, uma vontade de vê-los bem. A gente já faz isso hoje, numa proporção menor.
com os nossos irmãos de sangue. Mas à medida que a gente evolui, a ideia é conseguirmos fazer isso com todas as pessoas, porque todos somos irmãos. Então, esse bem-estar geral, sim, alcançaremos. Mas o material não alcançaremos, por quê? Porque ele não vai se fazer necessário, né? Mas hoje ainda é necessário o bem-estar material, mas não é possível ter uma igualdade entre todas as pessoas, porque a gente precisa das diferenças para crescer. Verdade. O que acontece é o seguinte, porque hoje, se a gente for vendo o mundo atual, tem muitas pessoas que têm uma certa riqueza e algumas pessoas que não têm nada, pobreza absoluta. Mas a hora que isso melhorar, por exemplo, as pessoas que têm digamos, um salário digno, eu estou falando de salário digno, onde tem um salário que dê para ele viver bem, tranquilo, com a família, não passe necessidades, ele não está preocupado com riqueza, né? Porque o que nós buscamos, né, o bem-estar, o bem-estar ele pode ser através de você ter uma vida tranquila, com os recursos, os recursos financeiros, vamos dizer assim, que dê para você se manter tranquilo, vivendo sem faltar nada na sua casa, se sua família passa fome, se você está vivendo. Então, isso já traz o quê? Isso já é um bem-estar. Então, o grande problema hoje da desigualdade da riqueza é porque tem muita gente que não tem nada. Não tem nada mesmo, não tem nem o que comer. Então, isso é que é muito dolorido. Mas a partir da hora que essa diferença diminuir, onde todo mundo tenha uma condição de viver saudável, essa riqueza não deixa de ser importante para muitas pessoas. Eu acho que a riqueza ainda vai existir por muito tempo no nosso mundo. Eu não sei com o próxima etapa do nosso mundo, até que etapa vai ter riqueza. Mas vai chegando um momento que ela vai. Eu acredito que vai continuando, tendo que cada dia, sempre que a gente vai evoluindo, vai continuando, vão ter mais descobertas, mais coisas. Mas isso não vai ser mais não vai ter mais essa desigualdade. Eu acho que sempre vai ter, em alguns momentos, vai continuar tendo rico, não sei até quando. Enquanto a gente viver no mundo material, eu vou até mudar a minha fala, enquanto nós vivemos no mundo material, eu acho que vai ter riqueza. Porque nós vivemos no mundo material, e no mundo material ainda precisa de riqueza para cada dia mais o progresso acontecendo no planeta. Mas se essa riqueza trouxer as pessoas que vivem na linha de pobreza para uma condição de viver bem, essa riqueza deixa de ser importante nesse aspecto que a gente discute hoje. Na importância, poxa, tem muita gente rica, muita gente passando, ninguém vai mais passar fome, ninguém vai mais viver pelas ruas pedindo esmola, pedida. Então, isso vai acontecer. Então, a partir daí, entra mais esse bem-estar. A partir daí, as pessoas, todo mundo está vivendo bem-estar e essa riqueza ela deixa de ser mais desigual. Mas aí, como falou, acho que foi numa das perguntas que a Raimundo leu, quando nós diminuirmos o quê? O nosso egoísmo. Quando os homens for menos egoístas, quando os homens conseguir já saber dividir mais, compartilhar mais, dividir mais, aí sim, essa situação vai chegar e a gente vai viver realmente essa desigualdade vai diminuir sensivelmente. Aproveitando essa fala de Reinaldo, meus amigos, a riqueza é um instrumento de progresso, então? A riqueza é um instrumento de progresso? É uma questão relevante, né, dentro do contexto do espiritismo, né? De acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, a riqueza material pode sim ser um instrumento de progresso, desde que seja utilizada de forma ética e responsável, como o Reinaldo também já disse anteriormente, né? O espiritismo não condena a riqueza em si, mas sim o mau uso que pode ser feito dela. A acumulação de bens materiais deve ser vista como uma bênção que deve ser compartilhada com aqueles que possuem menos recursos. Dessa forma, a riqueza pode ser um meio de promover o bem-estar comum e o desenvolvimento humano. E ainda agora Reinaldo até já se adiantou, né, e falou sobre isso, né? Quando ele usou a questão do empresário. Além disso, no Espiritismo, a verdadeira riqueza está relacionada ao desenvolvimento espiritual
e moral do indivíduo. A busca por valores como a solidariedade, a compaixão e a fraternidade são fundamentais para o verdadeiro progresso do ser humano. Portanto, a resposta para a questão, a riqueza é um instrumento de progresso, dentro do Espiritismo é sim, desde que seja utilizado de forma consciente em prol do bem de todos. É importante lembrar que a verdadeira riqueza está relacionada ao nosso crescimento espiritual e ao nosso compromisso com o próximo. Bora lá, Reinaldo. Como nós já falamos anteriormente, a riqueza realmente, ela traz, ela é um instrumento do progresso, né? Todo a tecnologia, a ciência, tudo foi através da riqueza. A riqueza que patrocinou, que bancou essas descobertas, né? Hoje os grandes cientistas são bancados pelas grandes riquezas, a descoberta das vacinas, né? E tudo isso, então, a riqueza ela é um instrumento de progresso. Claro, ela sendo utilizada com o proveito próprio, que é fazer o progresso acontecer. Então, algumas vezes pessoas têm riquezas, mas não usam a riqueza como deveria usar. O uso só em benefício próprio, né? São os avaros, os egoístas em alto grau, mas, de linhas gerais, a riqueza é um instrumento de progresso, porque se nós ver todo o crescimento que aconteceu no nosso planeta ao longo desses milênios aí, foi em função da riqueza, né? A riqueza foi trazendo a descoberta, as grandes descobertas foram através das riquezas, né? E a gente percebe até, digamos, no começo, alguns anos aqui atrás, como era que as pessoas saíam, os países patrocinavam expedições e várias outras coisas, milionários, para que fosse fazer descoberta, e cada dia mais foi acontecendo. Então, e a riqueza, apesar de ela patrocinar o progresso, ela sempre patrocina ficar mais rico um pouco. Sem dúvida nenhuma. Gente, tudo, se a gente parar para pensar, tudo é um instrumento de progresso para a gente. E não só a riqueza, a pobreza também nos possibilita progresso. Por quê? Porque estando no mundo de provas e expiações, tudo que a gente vivencia aqui, todas as experiências que a gente tem enquanto encarnados, está sendo avaliado. Então, nós precisamos entender que, sendo seres espirituais, o nosso mundo verdadeiro é o mundo espiritual. E esse mundo encarnado, esse mundo material, é um momento em que a gente está vivendo experiências que visam com que a gente possa galgar, né, um lugar melhor, um estágio melhor, mais adiantado e tudo mais. Então, se tudo é experiência, tudo é válido. É como você chegar, por exemplo, numa escola e dizer assim, é mais importante você saber português ou matemática? Ambos são importantes. Não, às vezes, você vai ter a necessidade maior de um português, por exemplo, porque você fala a todo momento, você precisa se comunicar com as pessoas, e nem em todo momento você faz cálculo, mas ambas têm a sua importância. Ambas vão te ajudar a chegar em algum lugar, vão fazer você ser melhor em uma coisa ou outra. Então, a gente precisa entender que a riqueza é uma prova que pode, né, me levar a um lugar melhor, sim. O bom uso dela, mas o mau uso não. A pobreza, da mesma forma. Isabela, como é que pode ter um bom uso da pobreza? Resiliência ante as adversidades, buscar sair daquela situação sem precisar roubar, ameaçar ninguém, fazer nada desleal e tudo mais. A riqueza da mesma forma, conquistá-la de forma honesta, ou enquanto, herdei isso aqui, mas eu vou fazer bom uso dessa herança, vou fazer bom uso, vou usar apenas aquilo que se faz necessário, evitar supérfluo. Então, tudo isso acaba sendo uma avaliação que vai me ajudar, sim, no meu progresso. Qualquer coisa que a gente vivencie, estando encarnado, acaba sendo um instrumento de progresso. Gente, o apego. Porque o apego aos bens terrenos é um entrave ao adiantamento moral. A doutrina nos ensina, né, que o apego excessivo aos bens materiais pode ser um grande obstáculo ao nosso progresso moral e espiritual. Quando nos fixamos demasiados nas posses materiais, corremos o risco de nos afastarmos dos valores e princípios que realmente importam para o nosso crescimento interior. O apego aos bens terrenos
geralmente está associado ao egoísmo, à ambição desmedida e à busca incessante por prazeres materiais. Essas atitudes nos impedem de enxergar além do mundo material e nos tornam mais suscetíveis a sentimentos negativos como a inveja, o ciúme e a ganância. Ao cultivarmos o desapego material, estamos abrindo espaço para o desenvolvimento de virtudes como a generosidade, a compaixão e a solidariedade. É importante lembrarmos que as verdadeiras riquezas estão nas experiências de amor, gratidão e serviço ao próximo, e não em acumular bens materiais que são passageiros e efêmeros. Ao buscarmos o adiantamento moral, é fundamental que aprendamos a equilibrar nossas necessidades materiais com as aspirações do espírito, cultivando a humildade, a simplicidade e a gratidão pelas dádivas da vida. Através do desapego aos bens terrenos, podemos nos libertar das amarras do ego e nos conectar com a nossa verdadeira essência espiritual. Pessoal, posso falar? Uhum. Essa coisa do apego, para além disso que o Raimundo falou agora, eu queria trazer alguns aspectos assim, estava até tentando enumerá-los, mas é assim. O apego, ele é ruim em muitos níveis. Vou dizer um nível muito prático e objetivo. É ruim porque nós, enquanto espíritos, quando nos apegamos a algo, por exemplo, da matéria, aqui a gente fica conectado. E a gente não consegue, por exemplo, fazer a passagem. Às vezes, um apego, quando a gente lê algumas obras espíritas, como, por exemplo, no livro Voltei, ele fala sobre um apego a um relógio, né? Que era do pai, que ficou para ele e tal. E aí lá ele começa a entender que, às vezes, um apego a um objeto como esse, que parece uma coisa tão, né, simples, poxa, um relógio e tal, isso pode ser um entrave para você conseguir voltar para o mundo espiritual, para você estar bem após o desencarne. Então, a primeira coisa prática é o desapego se faz necessário para que nós possamos continuar a nossa caminhada evolutiva no plano espiritual quando daqui partimos. Então, é importante aproveitar a vida que a gente tem aqui, curtir ao máximo as experiências e tudo mais, mas o apego não pode fazer parte. Ainda mais quando estamos no plano material. Por quê? Se somos espíritos, nós sabemos que isso aqui não é a experiência verdadeira. Isso aqui é uma experiência momentânea. Mas a vida verdadeira é a vida no plano espiritual. Então, primeira coisa do desapego ruim é essa. Ah, Isabela, mas eu também posso não ser apegada a nada material, mas posso ser apegada a pessoas, por exemplo. E aí não importa se essa pessoa está lá no plano espiritual ou se ela está aqui. Esse apego, às vezes, se torna um processo até obsessivo, porque, tudo eu quero aquela pessoa, toda hora eu oro por aquela pessoa, porque eu quero que ela esteja aqui, porque eu não aceitei a partida dela. Ou então, quando eu estou lá e preciso reencarnar, eu não quero me separar daquele espírito e tudo mais, porque eu só me sinto bem quando aquele espírito está lá. Isso atrapalha a nossa jornada. Então, a gente falou, né, que a passagem é atrapalhada por esse apego, as jornadas evolutivas da vida, todas elas ficam comprometidas no momento em que eu me apego a algo. E aqui no programa mesmo, em outros programas, a gente já falou, a necessidade do espírito qual é? É evoluir, crescer. E quando a gente evoluir, crescer e sermos espíritos crísticos, a gente chegou num patamar de amar todo mundo igual. E se eu tenho um apego por alguém, significa que eu gosto mais disso ou dessa pessoa do que de qualquer outra. Então, obviamente, eu já sei que eu não estou no caminho evolutivo. Por quê? Porque eu estou criando um laço que me liga a uma única pessoa ou a uma única coisa, ao invés de me conectar com o todo, que é o objetivo, né? Que a gente acabou de falar agora há pouco. O que a gente tem que compreender é que Deus nos proporciona essas experiências no corpo físico, no mundo material, com o propósito de nós aprendermos, e um dos aprendizados que nós temos que aprender, né, que temos que cultivar, é dominar o mundo material. O mundo material foi feito para nos servir. E muitas das vezes nós nos colocamos o contrário, nós queremos servir o mundo material.
E aí, quando a gente deixa de usar o mundo material para nos servir, para servir para o nosso adiantamento, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento intelectual e moral, a gente faz o contrário, ele se apega a ele, se prende a ele, se agarra com as duas mãos, os dois pés, atraga, amarra uma corda no mundo material e não quer soltar dele. Esquece que nada disso aqui é eterno, isso aqui é perecível, acaba. A hora que a morte chega, a gente acabou, tudo isso foi embora. Então, esse mundo é para a gente usufruir, aproveitar tudo que ele tem para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Enquanto nós pensarmos como seres materiais, a gente fica preso a essa posse da matéria, a gente fica preso a essa matéria. Nós precisamos pensar como seres espirituais, porque muitos de nós pensam que é matéria. Eu sou isso aqui. Nós não somos isso aqui, né? Aqui nós estamos momentaneamente. Nós somos seres espirituais. Então, essa posse tem muito a ver com esse pensamento que nós temos. Enquanto nós não nos libertarmos desse pensamento, que somos seres materiais, que viemos para cá para que a matéria, para ser dominado pelo mundo material, que é o que a gente hoje é, a gente é dominado pelas posses, pelo ter, né? E isso a gente ainda vai continuar muito preso, ainda sofrendo muito quando fazemos essa passagem, como diz Isabel. Porque a hora que eu me liberto do corpo, as minhas sensações aumentam. E eu vou para onde estão os meus pensamentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu me prendo. Eu fico preso às minhas posses, eu fico preso, inclusive, quando falo de apego material, também estou falando sobre família. A gente tem que amar a família da gente, mas sabendo que aquela família são filhos de Deus também, que vão voltar para onde a gente foi, vai para onde a gente vai. Então, eu não posso ficar preso porque aquela é minha mulher, meu filho, que eu amo, que eu não quero largar, eu quero ficar com eles. Isso atrapalha a nossa vida. A mesma coisa, meu carro, minha casa, e assim sucessivamente. Então, nós precisamos saber, isso aqui eu utilizei, chegou o seu tempo, fica aqui, eu vou me embora, e numa próxima oportunidade eu vou buscar outros bens para me servir naquele momento. Então, enquanto a gente não pensar assim, a gente continua apegado, continua sofrendo, e sofre muito. Eu digo, sofre muito, muito, muito mesmo, porque a gente tem várias experiências de irmãos nossos que já estão do outro lado, que estão sofrendo por esses apegos. Porque uma coisa que não pode a gente perder de vista é que somos usufrutuários. Tudo que é material pertence a Deus e, inclusive, as riquezas tá lá. As histórias a gente não sabe de riquezas sólidas que do nada desmancha. E, enfim, porque a gente só é usufrutuário. O que nos pertence de fato é tudo aquilo que não é material, é a nossa inteligência, as experiências, as virtudes que a gente está trabalhando e está conquistando, os vícios que a gente tem que trabalhar, é isso que é a nossa bagagem, que a gente vai e volta, leva toda vez e vai só aumentando. Agora, o que é material, inclusive o corpo fica, é o primeirinho, né? A ficar é o corpo, e que tirar todo o resto. Então, isso é uma coisa que é muito importante ser trabalhada em nós. Como bem Reinaldo falou, muitos irmãos nossos sofrem demais quando chegam do outro lado, justamente por esses apegos. E aí, isso é uma discussão bastante interessante, que a gente pode aprofundar, porque isso nos entrava de maneira assim gigantesca. Apego a uma coisa material, e aí eu não consigo me livrar disso, às vezes ao corpo. Então, eu perco uma oportunidade de ajudar meu próximo com uma doação de órgão, porque eu sou apegada demais ao meu corpo, ou às vezes eu vou achar bonito, eu digo que sou doadora, mas na verdade eu sou apegada e depois fico lá atormentando aquele que recebeu meu órgão. Então, que é uma discussão para um outro momento. Mas é importante a gente, enquanto nessa oportunidade, se parar e pensar com relação a isso, o quão apegada a gente está às coisas e aproveitar a oportunidade e começar a em nós, para justamente a gente ter esse desapego, para não ser um entrave, justamente até mesmo na nossa vida. A gente não vê essas pessoas que acumulam, né, grandes acumuladores de lixo e tal, então, assim, que é um trabalho sério para poder resgatar essas pessoas, e talvez começou com uma coisinha pouca, juntando e tal, e tomou uma grande proporção. Então, é importante a reflexão e a gente ter sempre em mente que nada que é material nos pertence, então que a gente dê o devido valor, poxa, trabalhei, suei, eu vou
importante essa conquista para eu ter o bem-estar, proporcionar o bem-estar para mim, para minha família, para meus próximos, mas dar o real valor. Aquilo ali não me pertence e ficar agarrado àquilo, não. Dá só o devido valor, a devida importância daquela conquista para que a gente tenha o bem-estar. E ponto final. E aí, meus amigos, depois de tudo isso que a gente conversou, a gente consegue responder essa pergunta final? Qual é a prova mais difícil? A da riqueza ou a da pobreza? Esta é uma questão que tem sido debatida ao longo dos tempos, especialmente no contexto espiritualista do espiritismo, né? Mas Kardec também estava preocupado com essa pergunta, com essa questão também, tá? Ele fez a questão 815 do Livro dos Espíritos, ele fez aos espíritos: qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A miséria ou a riqueza? Os espíritos responderam a Kardec: tanto uma como outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza estimula todos os excessos. Mas Kardec era insistente, né? Ele achava que os espíritos iam cair em contradição. Aí ele fez a 816. Se o rico tem mais tentações, não tem também meios de fazer o bem? Eles responderam. Eles são pacientes, né? Eles responderam assim: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele acredita nunca ter o suficiente. Então, gente, neste mundo de tanto as posições de destaque quanto as autoridades sobre seus semelhantes são provas tão arriscadas e difíceis para o espírito quanto a miséria. Quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são as possibilidades de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Essa é a conclusão que chegou Kardec, né? Um comentário que ele fez das duas questões. Então, no Espiritismo, a vida na Terra é vista como uma jornada de aprendizado e evolução espiritual. Todos nós passamos por diferentes situações e desafios, que servem como oportunidade para crescermos e desenvolvermos nossas virtudes. A questão da riqueza e da pobreza é vista sob uma lente espiritual no Espiritismo. Enquanto a riqueza pode trazer conforto material e facilidades, também traz consigo o desafio de lidar com o ego, a ganância e a superficialidade. Por outro lado, a pobreza pode trazer dificuldades financeiras e materiais, mas também pode ser uma oportunidade para desenvolver a humildade, a compaixão e a solidariedade. Não se trata de julgar qual é a prova mais difícil, mas sim de compreender que cada experiência tem seu propósito e que devemos aprender com elas, independentemente de nossa situação material. O importante é mantermos o equilíbrio, a gratidão e a busca constante pela evolução espiritual. A verdadeira prova não está na riqueza ou na pobreza, mas sim na forma como enfrentamos nossos desafios e como crescemos como seres humanos e espíritos imortais. E aí, Bela, pobreza ou riqueza?
Desculpa, repete a pergunta, André, só porque depois da fala eu já me esqueci. Qual a prova mais difícil? A riqueza, Olha, a pobreza. aí é uma opinião pessoal ou é o que a doutrina fala? É muito o que a doutrina fala, né? Mas Olha, o que a doutrina fala, sem dúvida, ambas as provas são difíceis, mas a riqueza é uma prova mais complexa. Por quê? Porque a riqueza, ela exige uma ação. E a pobreza, às vezes, só exige uma aceitação. Tipo assim, quando você é resiliente ante aquela adversidade, você consegue enfrentar aquilo, né? A resiliência te ajuda. Então, você aceitou, entendeu que precisa vivenciar aquilo e tudo mais, e aí você vai se esforçando, mas aceitando. A riqueza, diferentemente, precisa de uma ação. Por quê? Porque você já tem uma vida fácil e tranquila. E sair da tranquilidade para agir em benefício do outro, para compartilhar o que você tem, para ajudar o próximo, é uma ação que a gente faz com menos frequência, digamos assim, né? A gente aceita melhor as coisas do que faz melhor as coisas, né? E acaba que eu entendo, e a doutrina espírita fala um pouco isso, que é uma prova um pouco mais complexa, a riqueza do que a pobreza. Mas tu me perguntar, Isabela, e tu quer vir rica ou pobre? Eu prefiro vir rica, não sabe? Então, apesar das dificuldades, minha escolha seria pela riqueza, viu? Só quero dizer já para a equipe espiritual que se o senhor achar, eu estou pronta. Todo pobre quer ser rico. Ah, é verdade. Mas eu também, a doutrina, claro que ela coloca as duas, com certeza, todas duas são difíceis. Porque quando a gente fala em pobreza, a gente talvez não tenha a real dimensão do que é uma verdadeira pobreza, né? Um belo dia na minha vida, que muitos anos atrás, eu fazia um trabalho que eu andava na rua, e eu entrei, né, fui nessa casa, era por volta de umas 3 horas da tarde, por aí assim. Fui lá na casa, bati, entrei, aí tinha a mãe e uma criancinha. 3 horas da tarde eles estavam almoçando, um ovo com um pouquinho de farinha. Isso já é uma pobreza, aquilo para mim foi muito assim, foi chocante aquilo, o horário. Então tem pessoas que passam isso, tem pessoas que têm dia que não comem. Então a pobreza é uma prova muito difícil. E aí vem uma coisa, a pobreza, se você não for resignado, não tiver muita fé, você envereda por vários caminhos tortuosos que ele oferece aí, o mundo hoje lhe oferece. Muita gente por aí hoje está fazendo roubos, fazendo coisa em função de uma situação dessa desesperadora, e ele olhar para um lado, para o outro, ver o filho com fome, alguma coisa, ele sai, faz o primeiro assalto, dá certo, faz o segundo, daqui a pouco ele vicia. Porque roubar vicia tanto quanto fumar, beber, usar droga, tudo vicia. Então, também é uma prova muito difícil. A riqueza é uma prova, digamos, mais complexa, mas no sentido de que ela te proporciona a oportunidade de você cultivar a mesma coisa que o pobre, que é a humildade, mas também ela te dá uma possibilidade muito grande de ativar o seu orgulho e o egoísmo. Porque você tem tudo, como a Isabela falou, você tem tudo, não precisa de nada. Preciso fazer o que é para os outros, porque você já tem tudo. Se você não for uma pessoa realmente humanitária, que olha para os outros com olhar que aquele é gente igual a mim, você também ainda não olha, não vê o sofrimento que existe. Que esse é o grande problema de quem tem dinheiro. Às vezes não vê que tem pessoas sofrendo próximo dele, na porta dele. Olha o exemplo lá que tem aqui no Evangelho do Mal Rico, né? Então, essas são coisas. Então, cada uma das provas tem a sua particularidade de dificuldades. A riqueza, eu acho que ela traz essa possibilidade de você fazer o bem, mas de você também sair mais endividado daqui. Assim como a pobreza também tem, mas a pobreza eu acho que ela
consegue, por mais, ela consegue domar mais o seu orgulho, porque a grande maioria das pessoas tão pobres, às vezes, vem para domar esse sentimento de orgulho, até já ter sido mal rico em algum momento, que a gente sabe que a gente vive nesse momento, mas eu vejo que a pobreza, quando a gente vai nessa pobreza mesmo, é uma prova muito difícil. Então, por isso que a doutrina diz que uma e outra são difíceis, cada uma tem as suas dificuldades. E eu vejo que realmente é muito de caso a caso, de situação a situação, mas realmente todas as duas são difíceis. O pobre eu já vi muitas vezes nessa vida, né? Mas graças a Deus que a nossa pobreza é uma pobreza que Deus nos deu tudo que nós temos, que vivemos bem. Se todos os pobres fossem como nós, no sentido, a humanidade estava melhor, não estava passando, pelo menos fome não estava passando. Né, faz como a história, a dor que mais dói é aquela que a gente vive, né, não aquela que a gente vê no outro, que a gente só imagina, né, não está sentindo. Então, a dor que dói é aquela que a gente está sentindo. Então, todas as duas têm a sua grande dificuldade, né, um filho pedir pão e você não ter nada, é de uma dificuldade muito grande. E também você, lá na riqueza, você controlar os impulsos da luxúria, da vaidade, com tudo que o dinheiro proporcionar, e você enxergar o próximo como irmão. E, às vezes, como a gente, né, vê histórias aí de grande desprendimento, né, para poder ajudar, né, na ciência, até nas artes, né, a gente vê as histórias para trás das famílias aí que bancavam os artistas para poder deixar todo esse legado que a gente hoje vê. Então, também é um desprendimento que será se eu teria, se eu tivesse com esse dinheiro todo, né, não ficaria só pensando nos meus. Então, assim, tudo tem da sua dificuldade, mas como a Isabela disse, Senhor, estou pronta, quero vir, quero vir bem, estou pronta, mas porque de fato a falta é muito doída a gente, né? Quando assim falo em pobreza, eu sempre me lembro eu vi uma reportagem sobre a Mansão do Caminho e aquelas equipes que sabia da família, eles iam lá visitar para ver se de fato aquela família era necessitada para ser acolhida pela mansão, né? E um lá dizendo que chegou numa casa, um casebre, né? E sentiu assim um cheiro, disse, nossa, que cheiro gostoso, o que a senhora está cozinhando? Quando ele destampou, era água com papelão que a mulher estava cozinhando. Já pensou? E ele disse que chorou muito porque estava um cheiro gostoso, mas não. E a mulher estava cozinhando, era água com papelão para dar para as crianças, porque ela não tinha nada. Então, já pensou, gente? Que situação? E a gente conseguir manter a sanidade para poder buscar a solução de uma situação dessa, sem enveredar pelo crime ou outras coisas. Então, assim, dizer que uma é mais fácil do que a outra é justamente só com o olho de ver e não de sentir. Então... Verdade, André. A coisa é bastante complicada. Eu, como você disse, essa minha vida de turista, eu já andei por muitos caminhos, né? E eu tinha sempre o hábito de viajar de carro, né? De carro, justamente para poder conhecer, né? Porque a gente viaja de avião, você só numa cidade, desce na outra, não viu nada, né? E aqui não, a gente andando de carro, a gente veio pelo caminho. Eu tive a oportunidade de andar pelo Nordeste, pelo interior de Minas Gerais, né? Esse Brasil todo aí eu já andei, só não andei na parte da Amazônia, né? Mas, assim, eu vi tanta situação, tanto de pobreza como de riqueza, tá? Porque eu trabalhei um tempo aqui em Brasília, onde eu estou no momento, né? E eu tinha, assim, pelo trabalho, eu tinha uns contatos, eu tinha que estar na Câmara dos Deputados, no Senado, né? No Congresso, e até na Presidência da República. E eu vi as pessoas que frequentam esses lugares, né? São os empresários, aquelas pessoas de posse, né? De posse. Por outro lado, eu via a necessidade também das pessoas. Uma vez eu estava numa estrada indo do Maranhão para a Bahia, aí no Piauí, no Piauí. Então, a gente estava numa van que a gente ia para um evento espírita na Bahia, é a Semana Espírita de Vitória da Conquista.
E a gente viu umas crianças na estrada, mas né, a gente parou para dar, para oferecer para eles um lanche, né, que a gente estava levando, né, biscoito, assim. Quando nós paramos, eles atacaram o carro, de tanta fome que eles estavam. E a gente até conseguiu conversar com eles, né, alguma coisa. A gente sabe que eles comiam rato, né? Eles caçavam rato no mato, né? Tem um rato diferente lá no Piauí. Eles caçavam rato e eles comiam esse rato quando achavam, porque também já estavam, de tanto eles caçarem esses ratos, já estavam em escassez também. Quer dizer, uma situação muito degradante. E também, em Minas Gerais, eu vi a dona Aparecida, do Hospital do Pênfigo, né? Ela contando as histórias das pessoas também que procuravam com a doença, com o pênfigo, né? E a vida que essas pessoas levavam também, entendeu? Então eu consegui ver, escutar as histórias tanto da pobreza quanto da riqueza, onde uma pessoa que inclusive trabalhou comigo, ela é filha de um desembargador, ela não sabia que existia a pobreza, ela nunca tinha visto, entendeu? Ela nunca tinha visto. Que um dia ela estava me criticando porque eu fazia campanha para arrecadar alimento para as pessoas. Aí eu fui conversar com ela sobre o trabalho que eu fazia, né, de arrecadar esse alimento, onde eu levava, mostrei fotos, mostrei filmes para ela, entendeu? E ela disse que ela não conhecia essa realidade. Você está entendendo? Então, é difícil. Eu não posso opinar com vocês se eu quero vir rico ou se eu quero vir pobre. Eu sei que eu quero voltar com a consciência mais tranquila do trabalho que eu possa fazer em auxílio dessas pessoas, dos mais necessitados, talvez até sejam também necessitados. Eu não sei em que grau vai essa minha necessidade, de que prova eu ainda tenho que passar. Porque existe essa prova cruel que eu passei de conhecer a necessidade dessas pessoas e o esbanjamento de outras pessoas. Então eu consegui entender a contradição que existe de relacionamento, de desigualdade, entendeu? A gente tem muita dificuldade de determinar o que seja desigualdade, porque a gente não vivencia os acontecimentos, né? A gente ouve falar, então a gente viu superficialmente alguma coisa acontecendo e a gente tem essa dificuldade para realmente dizer, como você colocou ainda agora, né? Que com relação à pobreza, né? A dor, né? A dor é aquela que a gente sente, né? Então a gente sabe quando dói porque a gente sente, mas quando a gente trabalha, como eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos voluntários, de sair por aí conhecendo a necessidade do outro, né? Do outro, a gente consegue sentir um pouquinho dessa dor, que dói bastante, gente, dói bastante. Imagina aquela situação que apareceu na televisão, que nós estamos no momento, que tem duas guerras aí que está passando na televisão, né? Outras não passam na televisão, mas essas duas, né? A situação de Gaza, aquelas pessoas com uma panelinha buscando um mingau, né? Buscando um mingau para se alimentar, não tem o que comer. E alguém com o poder impede dessa comida chegar a essas pessoas. Então, está nesse nível ainda. Então, por isso que a gente ainda está nesse mundo de provas e expiações e a gente está precisando conhecer melhor os acontecimentos. Bom, gente, por esse depoimento, vocês podem perceber que o grau evolutivo do grupo aqui é bem diverso, entendeu? Quanto mais velho, mais evoluído. Então, significa que se eu permanecer nesse grupo, fazendo esse programa e arrumar umas pessoas mais novas, talvez eu consiga aconselhá-los, viu, de forma mais sábia, que nem meus amigos anciãos aqui do grupo. É que a experiência, né? É que a experiência faz com que a gente, né, consiga desbravar melhor, né, vislumbrar melhor os acontecimentos, né? Que a gente não passa por muitas situações, a gente conhece, né? Reinaldo também conhece, porque ele tem o centro espírita que ele tem um trabalho no interior, né? Um trabalho no interior e ele sabe, conhece a realidade. É muita dor.
Mas você também é uma mulher sábia. Estou aprendendo aqui, gente. Eu anotei a lição aqui. Gente, brincadeiras à parte para tornar um pouco leve, porque o assunto de fato é muito Exato. é muito. A gente, hoje em dia, Raimundo falou dessa pessoa que ele teve contato, mas hoje é muito difícil uma pessoa não saber a realidade que está no mundo, né? Hoje em dia a informação Tem um povo que vive numa realidade paralela mesmo, viu? E hoje, Andréia, hoje as pessoas estão muito mais envolvidas nas redes sociais e na realidade da vida. Então, eu acho que hoje a situação é bem mais complicada, porque as pessoas não querem ver. As outras não tiveram oportunidade de ver, e hoje elas não querem ver. E outras, as próprias redes sociais, gente, usam essa seletividade, né? Tipo assim, se você assiste muito um conteúdo X, ele vai te mostrar esse conteúdo e não vai te mostrar. Tanto que existe um meme que rola nas redes sociais, que eu amo, eu sou leitora de comentários, né? Adoro. Mais do que assistir um vídeo, eu gosto de ler os comentários que as pessoas fazem. E quando você olha os comentários de determinados vídeos, as pessoas estão dizendo, gente, eu vim parar do lado errado, tipo da rede social tal, eu não conheço esse universo, esse mundo. Por quê? Porque é uma realidade que se desconhece. Então, quando você vê alguém muito rico expondo a sua vida, você vê um pobre comentando que não sabe do que se trata, assim como quando você vê uma pessoa muito, muito pobre, vem alguém que diz assim, gente, eu parei aqui do lado errado, como é que volta e tal, não é esse conteúdo que eu quero receber. Alguém diz para o algoritmo que não é isso e tudo. Então, além dessa seletividade né, dos pais, assim, de quem tem condições de colocar o filho dentro de uma redoma, de uma bolha, onde ele vive numa sociedade à parte, materialmente, as próprias redes, que hoje é um meio que a gente vive muito, mais às vezes do que no presencial, também fortalece essa mesma ideologia, né, de segregação. Uma coisa é você ver as coisas materialmente, outra coisa é você ver na perspectiva do multiverso. Bem, gente, com isso encerramos, né? Foi muito bom o debate, onde a gente trouxe esse ponto de reflexão. Então, obrigada, meu querido amigo Reinaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, essas reflexões, esse aprendizado de hoje, um debate muito interessante. Espero que os nossos internautas gostem das nossas reflexões e se aprofundem mais no conhecimento. Doutora Bela Martins. Gente, foi um prazer, como sempre, né, estar ao lado desse grupo. São pessoas que eu amo e que eu aprendo muito. Mas não tenho apego, viu, gente? Hoje estou totalmente desapegada de vocês. Quando a gente desligar aqui, vou esquecer que vocês existem. E é isso. Bom. Até o próximo programa, que aí eu me apego de novo. Tá bom. Meu querido. Só não esquece de fazer as tarefas de casa, eu acho que está tranquilo. Raimundo. Eu só quero pedir, né? Porque eu sei que ela é uma empresária do ramo lá do chocolate, entendeu? Eu só quero que ela lembre de mim, né? Nada vai um chocolate assim, sem açúcar, né? Que aí já é o desapego total, né? Desapego total, mandando chocolate, desapego total, não preciso nem lembrar. Nem pensar. Pronto. Só manda chocolate. Combinado. Anotado. Quando o turista aparecer pela minha cidade, ganhará chocolate sem açúcar. Quando aparecer, né? Porque vocês sabem, custa aparecer. Isso. Aí eu vou até levar aquele certo biscoito que a pessoa gosta. A gente faz uma troca, né? Não, mas é muito bom a gente saber que a gente consegue, né? Consegue ainda dialogar, né? Sim. Dialogar e trazer um conhecimento, a experiência de cada um, que tudo é necessário nessa vida, né? Assim como a riqueza e a pobreza ainda é necessário para o nosso crescimento, também esse momento da gente discutir sobre um assunto tão interessante que é a desigualdade. A desigualdade nos faz crescer e nos faz melhorar os nossos sentimentos e a nossa visão do que é realmente a vida física
e as nossas necessidades para a vida espiritual. Então, é só agradecimento que eu tenho. Muito obrigado. Pois é, meus queridos. Nós, do Grupo Divulgar, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo esse conteúdo, e esperamos que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe com seus amigos, nos ajude a levar esse conteúdo a mais corações, para que a gente todos consigamos despertar e buscar, como disse Jesus, o conhecimento, né, a verdade nos libertará, pois que possamos buscar as verdades, o conhecimento, e a gente possa, juntos, crescer e evoluir. Paz e alegria a todos, e até o próximo programa aqui no canal do Grupo Divulgar. Você ouviu o que é o Espiritismo?